Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso capítulo 1, que vai tratar sobre métodos de estudo dentro do nosso livro de metodologia da pesquisa em administração. Para a gente começar a nossa conversa aqui, é importante que a gente veja quais são os nossos objetivos, de aprendizagem desse primeiro capítulo. Então, você vai fazer o quê? Você vai conhecer instrumentos para estudos de textos acadêmicos, compreender a importância da documentação enquanto método de estudo e criar um roteiro de estudos para análise e interpretação de textos. Vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre as dificuldades que a gente tem quando a gente ingressa na academia, acerca de como organizar as nossas anotações, os nossos estudos, para poder realmente ter um resultado melhor no ensino superior. Consequentemente, isso é resultado de um ensino que foi muito conteudista e de uma educação muito bancária, que a gente ficava só ouvindo o professor falar e simplesmente não praticava a autonomia e a flexibilidade de estudos. É importante que você perceba que quando você está numa graduação, numa pós-graduação, você precisa desenvolver aquilo que a gente chama de autonomia, que é a capacidade de organizar os seus próprios estudos e estudar de acordo com um cronograma de estudos que você, como estudante, vai definir. E tem que ter proatividade, não ficar esperando só ou ficar só no conteúdo que o professor passa em sala de aula e principalmente ter visão crítica sobre o texto, e não só assumir o texto como verdade e pronto. Então é importante que você desenvolva e principalmente se questione sobre algumas questões que são colocadas dentro desses textos acadêmicos. E, portanto, os textos científicos, eles necessitam de um plano de estudos e de um cronograma, para que a gente consiga, portanto, fazer as leituras necessárias para a consecução dos objetivos das nossas investigações e das nossas pesquisas. Então, há uma importância muito grande de estudar de forma planejada e organizada através do que nós chamamos nesse livro aqui de um método de estudo delineado. Porque se você não organizar essas ideias, você vai acabar lendo um monte de textos, um monte de materiais e não tirando o devido proveito desses materiais que você leu. Consequentemente, na graduação e na pós-graduação, nós precisamos desenvolver, como eu falei, autonomia enquanto capacidade de conduzir o nosso próprio processo de aprendizado e desenvolver a autodisciplina, que é a capacidade da gente se disciplinar para atingir um objetivo, que é o estudo, o meio de alcançar esse objetivo que nós pretendemos. E produzir textos acadêmicos, por vezes, é um exercício muito solitário e muito árido, pedregulhoso, digamos assim, arenoso. Por quê? Porque a gente acaba tendo aí que disponibilizar muito tempo para fazer a pesquisa, muito mais às vezes do que o tempo que a gente disponibiliza para fazer a escrita do texto. Então, a gente não tem que encarar conteúdos de textos, que a gente está fazendo leitura como verdades absolutas e verdades inquestionáveis. É muito importante que você problematize, esses textos e diga por que será que o autor pensou dessa forma? Será que se eu fizesse em outro contexto, eu conseguiria resultados semelhantes a esse que o autor teve? E aí você começa a problematizar e tentar, digamos assim, perceber a criticidade por detrás desse processo. Ou seja, eu olhei para um texto me disse que uma determinada estrutura de planejamento, por exemplo, dava resultados efetivos na administração pública. Já outro texto me dizia que não tinha nenhuma relação entre duas variáveis. Com isso, necessariamente, eu consigo perceber que não existe um consenso na área de estudo daquela determinada temática que me leve a uma conclusão definitiva. Então, eu tenho que ter visão crítica ao ponto de pensar como é que eu faço se eu tentar utilizar essas duas metodologias em concomitância? E qual é o resultado que eu vou ter aplicando isso num outro contexto? Então você problematiza e a partir dessas problematizações é que surgem as problemáticas de pesquisa dentro dos nossos estudos acadêmicos científicos, Mas aí a gente pode se perguntar o que são textos acadêmicos, São aqueles textos que apresentam resultados de algum tipo de investigação científica, filosófica ou artística, a depender do tipo de ciência em que nós estivermos falando. É muito importante você perceber aí essa questão que eu acabei de falar aqui sobre o que são textos acadêmicos. Além disso, é muito importante que você compreenda que textos acadêmicos utilizam métodos, Portanto, o que são métodos? Métodos são caminhos ordenados que o pensamento segue por meio de um conjunto de regras e procedimentos racionais
com a finalidade do quê? De compreender ou conhecer algo que ainda seja desconhecido, demonstrar ou colocar à prova algo que já é conhecido e que já é tido como verdade, e verificar se esses conhecimentos que já existem são verdadeiros ou não, e se eles se sustentam frente à comparação com outros conhecimentos já existentes. Então o método, quando a gente fala em método científico, ele obedece, digamos assim, essas 3 premissas que eu acabei de falar aqui para você. E é importante que você faça documentação dos estudos. Aqui a gente não está falando especificamente da pesquisa documental em fontes bibliográficas, tá? Mas sim que você faça anotações dos estudos, dos materiais que você está pesquisando. E essa documentação, ela pode ser o quê? Notas de aulas, leituras feitas, apontamentos identificados, né, nas diversas fontes de informação que você usa como pesquisa bibliográfica ou documental, até mesmo nas visitas que você faz em algumas comunidades, quando você faz estudos de campo. Então é importante que você faça essas anotações para separar aquilo que é importante daquilo que é superficial, ou daquilo que não é relevante para a tua pesquisa. Então, aqui como eu coloquei, é importante separar o joio do trigo. E é importante escolher materiais que seguem as normas da ABNT, tá? Ou seja, vocês precisam olhar para textos científicos também. Porque se nós estamos produzindo ciência, que eu já vou falar na próxima aula com você sobre a questão de ciência, a gente precisa obrigatoriamente pensar em materiais que seguem uma lógica, ou como a gente viu anteriormente, um método, né, estruturado. Então, algumas formas de você documentar esses estudos pode ser através de fichamentos. No passado, a gente utilizava essas fichinhas, como essa que você está vendo aqui, em formato de papel acartonado para fazer o registro de todo tipo de pesquisa que nós fazíamos, né? Então, isso na época que nós não tínhamos ainda a possibilidade de usar os editores de texto, como a gente tem hoje em dia, as pessoas faziam sim o uso de fichas, como aquelas fichas que a gente utilizava quando ia nas tabernas e nos pequenos supermercados em que o pessoal registrava lá as nossas compras. É esse tipo de ficha realmente que a gente utilizava para fazer também o registro aí de informações importantes de obras, porque imagine só, você não tinha a possibilidade de ir na biblioteca todo dia, ou se tinha a possibilidade, você não tinha como levar para casa todos os livros que você queria para fazer a tua pesquisa científica. Então você precisava, portanto, ter aí uma forma de registrar as principais informações sobre esses livros e esses materiais que eram pesquisados na biblioteca, para que você não precisasse ter acesso à obra na íntegra depois, mas que te desse condições de poder, portanto, ter acesso às informações essenciais, trechos que você julgava que eram importantes para a tua pesquisa e para a construção do teu referencial teórico. Aqui nós temos um exemplo de fichamento de citação, né? Aqui eu coloquei, por exemplo, o texto do Crepaldi, que fala sobre contabilidade rural e o que é uma empresa rural. E aí o que acontece? Eu não preciso mais ter acesso à íntegra da obra do Crepaldi, porque eu já estarei com a citação já organizada em ficha. Isso vale para todos os outros processos, todos os outros livros e materiais que eu pesquisar. Com isso eu já vou ter, portanto, as citações que eu quero dentro do meu estudo de forma organizada, sem eu precisar ter que recorrer à obra original, ou às vezes as bibliotecas limitam, né, o envio para as residências ou a retirada de livros e materiais no máximo de 4, 5 exemplares, e aí você não fica limitado à quantidade de exemplares que você pode levar para casa para fazer as suas pesquisas científicas e bibliográficas, tá bom? Então, aqui é um exemplo de um fichamento de citação, né? Então, o que é uma citação? Só para a gente lembrar, é uma menção em um texto de informação colhida em outra fonte, ou seja, você está puxando informações de outra fonte que você teve acesso. E, portanto, uma pesquisa científica, como você já deve imaginar, ela não parte simplesmente do nada, né? A gente precisa, portanto, citar outras pessoas, outros estudiosos que já estudam aquele tema no qual nós estamos pesquisando. E aí nós temos vários tipos de fichamento. Nós temos o fichamento bibliográfico, quando eu trabalho uma obra na sua íntegra, tá? Um registro completo de uma obra bibliográfica, e aí eu coloco, por exemplo, dentro de uma pasta ou de um portfólio esse fichamento bibliográfico. Temos o fichamento de citação, como o modelo que nós já apresentamos, que ele registra trechos literais de determinadas obras. Temos o fichamento de resumo, que registra as ideias principais de uma obra, só que num formato de ficha, né? Que não é um resumo
completo, mas sim um resumo em um formato que facilite, digamos assim, o processo depois de consulta para citação dentro de um trabalho científico, e o fichamento crítico, que é a ampliação desse fichamento de resumo com uma reflexão crítica daquele que está realizando essa atividade de fichamento, tá? Então você é um pesquisador, ao mesmo tempo que você está resumindo o texto, você já está colocando algumas informações de problematização dentro desse fichamento crítico, certo? Essa é a diferenciação entre os tipos de fichamento. Né? E é importante que você faça, quando você pensa em um fichamento eficiente, que você divida o texto que você está olhando, né, em parágrafos, o que nós podemos chamar de unidade de leitura, né, que são parágrafos que têm uma coesão interna. E aí, com isso, você sintetiza a ideia que esse parágrafo traz por meio de uma frase ou de uma expressão, né, como uma forma de resumo dessa ideia do parágrafo. E a partir daí você constrói, portanto, sínteses mais elaboradas, condensando vários parágrafos ou seções textuais, e no fim você tem uma ficha sintética do texto de forma bem organizada. E isso vai servir como acesso rápido às ideias centrais e vai servir como base para a tua escrita científica dentro do teu relatório de pesquisa na base bibliográfica. Bom? E aí é importante que a gente converse sobre os tipos, né, de documentação de estudos que a gente tem. A gente tem documentações temáticas que organizam as anotações, tais como aulas, leituras, livros, artigos, impressões pessoais, a partir do quê? De uma classificação que se ordena por tema. Como o nome já diz, a gente pode organizar, portanto, nossos documentos de estudos por tema. Eu quero estudar sobre gestão pública, gestão de pessoas na administração pública. Então, qual é o tema? Gestão de pessoas na gestão pública. Aí eu quero estudar também sobre a accountability na gestão pública. Então, eu organizo por tema de gestão de pessoas, depois por accountability. E, consequentemente, eu estou trabalhando com documentação temática, organizada por tema. Nós podemos organizar também de forma bibliográfica, né, com que a gente concentra essa documentação de estudos no fichamento de uma única fonte bibliográfica, ou seja, eu escolho só artigos, só livros, só revistas e organizo por esse tipo de bibliografia. Agora eu vou ter todos os artigos que falam sobre essa determinada temática, portanto só artigos, aí depois é que os livros acabam entrando. Então não é uma mescla entre artigos, livros e revistas, você escolhe qual é o tipo da bibliografia e trabalha em cima da organização desse tipo de bibliografia, né? E a documentação geral, que é o arquivamento e registro de documentos considerados importantes ao longo da pesquisa, sem critérios pré-definidos, e o pesquisador é que define como que ele vai classificar por ordem de relevância ou de importância, como se ele estivesse fazendo, digamos, um portfólio de documentos indiferente do tema e indiferente da tipologia, mas organizado aí por ordem de relevância, conforme ele acha que é importante ser organizado, tá certo? Então aqui tem formas de você documentar os teus estudos. Consequentemente, nós podemos estabelecer aqui, pelo que o Severino e foi organizado pelo Biroc define como um fluxograma de estudos. Então nós estamos lá nas aulas da pós-graduação, nas aulas da graduação. Com isso a gente vai participando, né, o professor vai fazendo a exposição dos conteúdos. O que eu faço? Eu anoto essas informações, esses registros de aula. Lá em casa eu vou fazer o quê? Um estudo, reviso aquilo que o professor passou em sala, aquilo que foi contribuído a partir da visão crítica dos estudantes, e faço, portanto, uma reorganização da matéria mediante aí os documentos que eu tenho acesso, ou ordeno, digamos assim, os estudos conforme a minha necessidade. E preparo, né, faço uma releitura da documentação, contato com uma nova unidade de estudo ou um novo material, aprofundo esse estudo através de materiais complementares que foram ou não passados pelo professor, mas que são importantes para o desenvolvimento da minha pesquisa, e faço elaboração de tarefas específicas, que eu já falei para vocês, que é a questão do fichamento, relatórios, né, resumos críticos relacionados àquele texto, para que depois eu possa participar de novo, né,
nas aulas, esclarecendo aquilo que nós estudamos, fazendo, portanto, a visão crítica necessária, expondo esses posicionamentos, esses pontos para aqueles que são nossos ouvintes, seja de um trabalho acadêmico científico, né, seja aí, portanto, de apresentação de um trabalho qualquer em sala de aula. Então é muito importante que vocês olhem para esse fluxograma e percebam essa tarefa ou esse estudo de casa, que ele é muito mais significativo do que propriamente a participação na aula, né? O estudo de casa é a parte dos bastidores aí que a gente faz ao desenvolver aí, portanto, uma pesquisa, fazendo aí a elaboração de fichamentos, de relatórios, etc., que me permitam fazer a construção aí de um objeto de pesquisa mais, digamos assim, forte e condizente com aquilo que a gente quer pesquisar, tá bom? E além disso, né, a gente faz aí os fichamentos, prepara os relatórios, mas não serve de nada se nós não pensarmos em como analisar e interpretar, né, isso que a gente organizou, aquilo que a gente fez e também aquilo que a gente está pesquisando enquanto fonte bibliográfica ou documental. Então é importante que a gente, quando está lendo um texto, né, defina uma unidade de leitura, que é um trecho do texto com sentido e um contorno, que tem uma ideia claro sobre o que está se argumentando, e portanto essa unidade de leitura ela cria uma aproximação do leitor com a visão daquele autor, né? E faz, portanto, um sequenciamento dado pelo autor, ou seja, você consegue perceber qual é a evolução textual que aquele determinado autor deu para o texto, né? Então é importante definir as unidades de leitura para você saber situar como foi a evolução textual que esse autor deu para o texto, né? Se ele começa, né, explicando um determinado ponto a nível genérico, depois vai para as particularidades, né, compreendendo, portanto, aí as nuances relacionadas ao texto dele. A partir daí a gente faz análise textual, né, onde a gente realiza uma leitura corrida do texto sem aprofundamentos, para a gente obter, portanto, essa visão ampla ou geral sobre aquilo que o autor está tentando elaborar, ou tentando passar para a gente a informação. E é muito importante que a partir da análise textual a gente consegue esquematizar teoricamente, a partir de um mapa conceitual, aquilo que seria a visão panorâmica, a visão geral sobre o conteúdo que trata aquele determinado texto. E, consequentemente, a gente faz análise temática, onde a gente problematiza, vê qual é a ideia central, quais são os argumentos do autor, quais são as ideias secundárias que ele traz, quais as relações que esse autor foi capaz de estabelecer ao longo ou dentro do texto, né? E a partir daí a gente faz aquela análise interpretativa, que é colocar aquele nosso cunho crítico, né? Aquela nossa ideia crítica. E se fosse assim? E se fosse assado? O que eu poderia explicar a partir desse dado que foi encontrado? E se eu estudasse isso dessa forma? Então você começa a problematizar a partir do texto que você estabeleceu. E a partir daí você consegue estabelecer aí, portanto, uma temática de pesquisa, porque você consegue problematizar em cima desses textos que você já fez a leitura. É muito importante uma das ferramentas que eu acabei de falar, que é o mapa conceitual. O mapa conceitual ele é fundamental quando a gente pensa em estruturar referencial teórico. O que é referencial teórico? É a nossa base de investigação dentro do nosso trabalho científico. Então, consequentemente, montar um mapa mental e constituir relações entre conceitos e entre argumentos é fundamental para que você consiga delinear quais são os tópicos que vão fazer parte da tua revisão de literatura dentro do seu trabalho acadêmico científico. Aqui nós temos um modelo de como estruturar um mapa conceitual. A gente tem um modelo aqui hierarquizado, né, que parte de um conceito principal, lá como está escrito mapa conceitual, e a partir daí você vai ramificando, né, essa hierarquia com os conceitos que são conceitos derivados, digamos assim, a partir desse conceito principal, né? Há também a possibilidade de fazer de forma ramificada, né, que a gente chama o mapa conceitual, que você tem um conceito no centro e a partir desse conceito várias ramificações saem pelas laterais, gerando, né, a partir desse conceito principal, conceitos secundários. E é muito importante que você veja isso, né? Existe dentro do livro um QR Code que leva você a conhecer um pouquinho mais sobre mapas conceituais. E lá
você consegue perceber como que esses mapas se estabelecem. Então é muito importante isso, porque se você fizer uma atividade de mapa conceitual bem estabelecido a partir das leituras que você fez, você já consegue ter basicamente um referencial teórico com os seus tópicos principais estruturados dentro desse mapa, né, que eu acabei de falar aqui para vocês. Então vale a dica aí de fazer o mapa conceitual como atividade para organizar o referencial teórico aí, portanto, da tua pesquisa acadêmico-científica. Muito bem, e além disso, no material que eu disponibilizei para vocês, existe, portanto, a definição de resumo, resenha e resenha crítica, né? O resumo a gente já sabe, ele apresenta de forma sucinta e concisa os principais pontos de um texto. A resenha, ela descreve de forma detalhada um determinado conteúdo, que pode ser um livro, um capítulo, um artigo, e aprofunda e amplia a síntese que foi realizada no resumo. Tá? Então a resenha ela é uma forma mais ampliada de resumo, porque ela detalha de certa forma algo que o resumo não faz, né? Que apresenta de forma mais sintética. E a resenha crítica, como o nome já diz, é capaz de realizar uma reflexão crítica fundamentada em referências que são externas ao próprio texto. Então, além de fazer uma resenha, a resenha crítica é uma evolução porque ela baseia-se na questão da construção crítica a partir da comparação daquele determinado texto com outros referenciais teóricos ou outras abordagens, né, do estado da arte ou mesmo aí de teorias, né, que são postas dentro daquela determinada área de conhecimento. Além desses três tipos, né, tipologias aqui textuais que nós temos, resumo, resenha crítica, é importante você conhecer o essay, que o essay é uma espécie de uma resenha crítica, mas ele tem uma diferença porque ele é um texto reflexivo que se distancia, né, do texto original que está sendo resenhado, né, ensaiando, digamos assim, ou conectando novas ou teorias já existentes. Ele não vai para fora do texto e coleta dados secundários ou informações secundárias. Ele fica dentro do texto, mas ele faz, portanto, uma reflexão sobre as características trazidas dentro do texto. O ensaio, né, que também é conhecido, o essay, ele é muito usado na academia para que você já esboce, digamos assim, alguma visão crítica relacionada a determinada temática ou determinada teoria que está sendo posta em causa dentro desse contexto acadêmico-científico, certo? Então, o que é importante? A gente falou sobre como documentar os estudos, quais são os tipos, né, textuais que você pode utilizar, né, dentro dessa documentação de estudos, mas além disso nós temos fontes de pesquisa bibliográfica que são importantes, que vão ser, digamos, a matéria-prima que vai fazer com que você documente os estudos. E para isso nós temos o periódico CAPES, né, não sei se você já conhece, mas é uma das ferramentas que eu mais indico, porque é uma das ferramentas mais completas, que reúne várias bases de dados dentro de uma estrutura única. E aí é muito interessante que se você for aluno de uma instituição federal de ensino e que faça parte dessa confederação de instituições, mas salvo engano você pode conversar com a equipe da TI aí da sua instituição e verificar se você tem acesso confederado ao periódicos CAPES. Se você tiver acesso através desse CAF que está aqui na tela, como você pode ver, você vai ter condições, portanto, de acessar na íntegra vários artigos que seriam pagos para ter acesso. Então, se você for um aluno de uma instituição federal, você pode clicar ali na opção Acesso CAF, como você está vendo agora, e, consequentemente, selecionar a tua instituição. Você pode digitar a sigla, né, da tua instituição e, consequentemente, você vai encontrar a instituição ali na lista, se ela estiver confederada, ou seja, se ela fizer parte desse convênio estabelecido com a CAPES, né? Consequentemente, eu encontrei aqui o Instituto Federal do Amazonas, né? E aí você seleciona a opção que está dita ali da instituição e você consegue colocar o teu usuário e a tua senha. Você tem que incluir as credenciais de acesso aos sistemas da tua instituição. É importante que, como eu já falei, você fale com a equipe de TI para ver, o acesso é através do e-mail institucional, é através do sistema acadêmico da instituição, o mesmo login, a mesma senha. Então é importante ter essas informações para que você consiga acessar a base de dados. Consequentemente, o que nós temos aqui?
nós conseguimos entrar nesse ambiente, né, confederado. Vocês podem ver que eu estou acessando o portal pelo IFAM, já está aparecendo ali em cima o meu acesso, e consequentemente eu posso pesquisar qualquer coisa dentro do Periódicos CAPES. Eu vou lá, né, na lupinha, pesquiso e eu vou ter alguns resultados relacionados ao tipo de pesquisa que eu fiz. Eu pesquisei sobre planejamento estratégico situacional na gestão pública, ele gerou para mim vários artigos relacionados. Nós temos aqui, por exemplo, 43 recursos online, sendo periódicos revisados por pares 32, que apresentam essa temática. E aí você pode ver aqui pelo filtro na lateral várias informações que podem ser relevantes na hora de você fazer o filtro da sua pesquisa. E eu quero ter acesso ao primeiro artigo, que fala sobre indicadores na gestão pública e o planejamento estratégico situacional, né? Uma análise do prêmio municípios que fazem render mais. Consequentemente, eu clico onde está escrito o texto completo disponível, ele vai me direcionar para o site através de um proxy, né? E eu vou ter acesso na íntegra a esse texto elaborado aí por esses autores que estão postos aqui no primeiro artigo. Então é muito simples, muito fácil fazer a pesquisa dentro do Periódicos CAPES. Além disso, você pode ter acesso a bases de dados e outras informações mais avançadas, que não é o foco dessa aula, mas que é importante você saber que os artigos estão aqui e que você tem condições de utilizar esse arsenal, digamos assim, bibliográfico de forma muito efetiva, que vai contribuir muito para a tua pesquisa acadêmico-científica. Além do Periódicos CAPES, nós temos também algumas instituições que fazem parte de um convênio estabelecido com o minhabiblioteca.com.br. Diferente do Periódicos CAPES, o Minha Biblioteca ela trabalha com livros, né? Então você tem acesso a livros atualizados de várias editoras, inclusive de uma das editoras que mais publica na área da gestão, que é a editora Atlas, que faz parte do grupo GEM. Né? Então, assim, vocês têm livros, por exemplo, muito atualizados, com versões dos últimos anos, né? Edições muito novas que vão permitir também com que você alicerce as suas pesquisas bibliográficas a partir desses livros. É importante que você fale, como eu já falei, com a equipe de TI da tua instituição, de tecnologia da informação, para que você veja se você tem acesso ao minhabiblioteca.com.br, tá? Esse serviço é um serviço pago pela instituição de ensino, mas que dá acesso online e digital a vários livros dentro dessa plataforma. Nós temos também o Google Acadêmico, que é como se fosse um repositório aí gratuito, de acesso aos materiais que são produzidos, periódicos, inclusive livros e trechos de livros. E também a Cielo, né, que eu não coloquei aqui, mas você já deve conhecer, que também reúne uma quantidade muito grande de artigos que tratam sobre temáticas que são importantes e relevantes para os nossos estudos acadêmicos científicos. Para que você consiga também identificar alguns materiais, já não tenho acesso ao minhabiblioteca.com.br, como é que eu faço? Você pode pesquisar no Google, né? Por exemplo, eu quero pesquisar sobre o livro do Chiavenato de Teoria Geral da Administração. O que eu faço? Digito o livro Teoria Geral da Administração Chiavenato e coloco ao lado a expressão file type PDF. Então, qual vai ser o resultado que ele vai me dar? Ele vai me dar prioritariamente todos os materiais que sejam em PDF. Com isso, esses resultados em PDF vão ser mostrados prioritariamente e alguns livros podem estar disponíveis na íntegra, sem custos, na internet para você fazer o download. E com isso você pode fazer a pesquisa. É importante você perceber que muitos desses livros não são na versão mais atualizada, mas que quebram certamente um galho para quem não tem acesso ao livro na última edição, tá? Porque muitas vezes o material está atualizado ou traz conteúdo que seja realmente relevante e atualizado. Mas é importante também que você perceba que quando a gente fala em pesquisas acadêmico-científicas, o conhecimento ele está sempre em evolução, e a gente vai falar isso na próxima aula, né? O conhecimento científico. Consequentemente, é importante que você pegue literaturas que sejam mais atuais e não necessariamente literaturas muito antigas. Claro que existem os clássicos, né, que são aqueles livros ou aqueles periódicos, aqueles artigos que são fundamentais, que precisam ser citados quando se fala de uma determinada temática, mas a gente não pode esquecer que o conhecimento está sempre em mudança. Consequentemente, você precisa também trazer as tendências mais atuais relacionadas àquela área de investigação que você está contemplando no seu trabalho, tá bom?
Bem, gente, então, como resumo desse capítulo, nós apresentamos aqui algumas orientações de estudo, definimos aqui a importância de você desenvolver autonomia e visão crítica ao estudar os textos acadêmicos, porque é a partir dessa leitura desses textos que você consegue problematizar e, consequentemente, identificar lacunas ou ideias importantes que podem se traduzir em uma pesquisa científica. Elaborar um cronograma de estudos, né, e ter autodisciplina para você cumprir esse cronograma, ou seja, se você elaborou o cronograma, você tem que automaticamente pensar em se disciplinar para cumpri-lo, já que as etapas de entrega de um trabalho, por exemplo, de conclusão de curso, precisam ser entregues para o orientador dentro dos períodos estabelecidos. Consequentemente, você tem que criar a disciplina de organizar os seus estudos a partir desse cronograma para que você tenha condições de produzir as etapas que foram solicitadas, né? E também você viu que existem alguns instrumentos de trabalho que nós podemos utilizar, como fichamentos de leitura, notas de aula, mapas conceituais, para que a gente possa organizar a consulta a determinadas bibliografias e determinados documentos que fazem parte aí do referencial da nossa pesquisa. E, portanto, eu apresentei aqui rapidamente um roteiro simples para que você analise e interprete, né, os textos, identifique o resumo, a resenha e a resenha crítica como formas de, digamos assim, sintetizar ou criar, né, essa visão crítica que nós tratamos acerca dos textos acadêmicos científicos. Muito bem. E aí você agora já está ciente de como trabalhar os métodos de estudo de forma mais eficiente e eficaz, né? E nós, na aula 2, vamos falar aqui, portanto, sobre ciência, pesquisa científica, método e explicar um pouco sobre como funciona, né, essa construção do conhecimento. É importante que você faça, né, essa leitura mais crítica e essa análise textual de forma a identificar problemáticas que podem resultar em pesquisas científicas da área que você está estudando, tá certo? Então, esse é um exercício que a gente precisa fazer antes de iniciar, né, qualquer tipo de investigação científica ou pensar em produzir qualquer artigo científico. É nos debruçar sobre as literaturas que já existem da área e tentar interpretar um conjunto, né, conceitual que possa dar base para aquilo que nós pretendemos defender enquanto investigação científica. Então, basicamente é isso. Nos vemos na próxima aula. Espero que você tenha gostado da nossa abordagem de hoje e até lá. Um abraço para você.